Eu abro aqui o nosso diálogo com essa frase de Marshall Rosenberg. Marshall, ele é um psicólogo norte-americano, ele já morreu em 2015, e ele foi o precursor da comunicação não violenta. Ele chegou a uma percepção, né, lá na infância dele, nos Estados Unidos, de que o que nos leva, nós seres humanos, a termos atitudes violentas e ao mesmo tempo compassivas, sermos empáticos em alguns momentos sermos altamente violentos na forma de expressarmos. E aí tem essa frase que é muito famosa, que é: somos perigosos quando não estamos conscientes da nossa responsabilidade pelo modo como nos comportamos, pensamos e sentimos. Então, a primeira reflexão que a gente traz é o quanto nós devemos assumir as nossas responsabilidades pelos comportamentos, pensamentos e sentimentos, porque às vezes existe um hábito de delegação de responsabilidade. O outro me deixa triste, né? A mãe fala para um filho: filho, olha, você me deixou muito triste. Então você coloca a culpa no outro, algo que a tristeza é um sentimento seu. É você que está sentindo a tristeza. Então você precisa identificar primeiramente e arrumar quando você diz para o seu parceiro: diga que você me ama. Você não diz que você me ama. Fale que você me ama agora. Não sei se alguém já fez essa fala, essa expressão aí, né? E aí coloca o amor como uma necessidade e não como um sentimento. É diferente dizer assim: fulano, fulana, eu te amo. Então, assumirmos a nossa responsabilidade. Então, para empreendermos um diálogo empático, a primeira tarefa é falarmos na primeira pessoa. Eu assumo os meus sentimentos. Eu estou triste, eu estou com raiva. Não por sua causa, por circunstâncias que ocorreram e, consequentemente, provocam aquele sentimento. E aí eu pergunto: como está o seu diálogo? Você está empreendendo, você fala ou você dialoga? Porque às vezes existe uma diferença que não é perceptível, né? Então você descarrega tudo aquilo que você quer falar. Seu nome é? Jane. Então eu descarrego tudo ali em Jane, mas não permito que Jane fale. Quando Jane vai falar: não, Jane, eu já sei de tudo, aí nem venha com esse negócio que você vai falar, porque eu já sei de tudo que você vai falar. Então eu não estou aberto ao diálogo. Diálogo são duas pessoas conversando. Então é importante observarmos, fazermos essa rememorização de como estão os nossos comportamentos diante dos diálogos. Estamos abertos a diálogos ou queremos apenas falar? Então esse é o primeiro ponto, né? Porque se estamos para um diálogo, o diálogo é o quê? Um fala, o outro ouve atentamente num estado de presença, e consequentemente depois a gente permite que o outro fale, e assim consequentemente vai empreendendo. Mas se eu estou numa vibração, e às vezes o tempo tecnológico nos leva a somente falar, não dialogar. Porque qual é o tempo tecnológico? Não sei se acontece com vocês. Alguém manda uma mensagem para vocês no WhatsApp. Se você não responder em 10 segundos, começa a interrogação, 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 interrogação. Ou bota uma mãozinha chamando atenção. Eu acredito que se for urgente, a pessoa liga. Se não for urgente, a pessoa manda mensagem. Então, se mandou a mensagem, porque pode aguardar o tempo que for necessário para que aquela pessoa que recebeu a mensagem responda. Porque se fosse urgente, a pessoa ligaria. Concordam? Não sei se acontece com vocês. Então, o quanto é invasivo você empreender essa violência por meio das dos meios tecnológicos, né? Eu não vou nem falar de redes sociais, porque a gente já entraria em várias questões de liberdade de expressão. Então, esse tempo tecnológico, às vezes, inclusive com quem nós amamos, pessoas que nós amamos, a nossa mãe, vamos colocar a mãe. A gente pega um post ali pronto, pré-fabricado na internet e manda assim: feliz aniversário, né? Já preenchi o protocolo, porque a justificativa de que eu não tenho tempo é batida no peito como um orgulho. Olha, eu trabalho muito, não tenho tempo. E aí esse orgulho de justificar que não tem tempo, que trabalha muito, está completamente distorcido dentro desses diálogos empáticos. Porque talvez 10 segundos, 30 segundos que você gastasse do seu tempo ligando para aquela pessoa que você diz que ama e que é importante para você, faz toda uma diferença dentro desse tempo tecnológico. Porque nós amamos muitas pessoas, mas muitas vezes perdemos a oportunidade de nos conectarmos com essas pessoas, colocando posts pré-fabricados na internet, porque a gente preencheu a tabela. Então, um irmão está fazendo aniversário no grupo da família, a gente coloca um emojizinho
ali dos parabéns, e ali eu já preenchi o protocolo e vida que segue e acabou-se. E o quanto é importante verificarmos a que nível está as nossas relações interpessoais. O colega de trabalho que possui diversas diferenças comportamentais, atos de agir, de falar, enfim. E aí isso me leva a uma história de que certa feita em uma empresa ia ser feita uma comemoração entre os funcionários, e aí o proprietário da empresa decide comprar um grande peixe. Comprou um peixe enorme. E qual é o pior pedaço do peixe? Quem poderia me falar? O rabo. O rabo. Pronto, vamos pegar o rabo. E aí o proprietário diz assim: vamos repartir em vários pedaços e distribuir para os funcionários. E aí um desses funcionários, que era responsável, o braço direito, diz assim: olha, tem um servidor que ele não almoça com os outros, ele é muito silencioso, não interage com as pessoas, ele... Acredito que poderíamos reservar o pior pedaço do peixe para ele, já que ele não interage muito, né? Então vamos deixar o pior pedaço do peixe para aquele servidor. E então o proprietário disse: pois não, coloque os pedaços em pacotes e no momento da nossa confraternização distribuiremos. Eis a chegada da distribuição, e quando vai sendo distribuído, é distribuído o pacote com o rabo do peixe ali para aquele servidor. E quando o servidor abre, ele começa a se emocionar, e algumas pessoas pensam que, olha, ele está emocionado porque deve ter ficado triste, né, por conta do pior pedaço. E ele finalmente pede para falar, ou seja, uma coisa muito rara, ele pede para falar: por favor, gostaria de falar. Todos já estavam preparados para uma grande reclamação. Eis que ele diz: eu quero agradecer a vocês que lembraram de mim, a esse pedaço aqui do peixe, ao rabo que eu recebi, porque hoje a minha família vai comer. Porque durante esses últimos tempos, todo o meu salário está sendo para custear o tratamento oncológico da minha esposa. O meu filho, ele está em um processo de drogadição. E por muitas vezes eu almoço afastado, porque eu não gostaria que ninguém visse que eu só estava comendo farinha com banana. E então eu decidi ficar mais introspecto, porque eu estou passando por toda essa situação. Mas hoje, a minha família vai tomar um belo caldo de calda de peixe. E então todos ficaram emocionadíssimos. E o que foi que aconteceu? Todos os funcionários, servidores, deram os seus próprios pedaços para aquele servidor. E a partir de então, toda a empresa conseguiu mobilizar esse sistema empático, porque às vezes o que o outro está falando, ele não está obrigado a ficar desabafando com todos ali da sala. Mas precisamos efetivamente empreender esse olhar empático para todas e quaisquer adversidades que ali ocorram, e também diante da diversidade e pluralidade de existir do ser humano. Então, dentro do ambiente de trabalho, nós temos N diversidades. Nós temos marcadores sociais de escolaridade, marcadores sociais de cor, gênero, expressão de gênero, orientação sexual e tantas outras questões de marcadores sociais que correspondem ao que a pessoa se manifesta ali no dia a dia. Então, como está o seu diálogo requer que a gente preste atenção quando a gente vai dialogar com quem quer que seja. Qual a nossa intenção naquele diálogo? Qual a minha intenção? A minha intenção é de ouvir, é de solucionar aquele problema que eu estou levando, ou simplesmente de descarregar e ficar no estado de beligerância, né? No estado de conflito, no estado de briga? Qual a minha intenção real no diálogo? Às vezes a gente não tem tempo de prestar atenção. Qual a minha intenção nesse diálogo? O que é que eu quero efetivamente? Qual a minha intenção? Né? O quanto nós somos às vezes condicionados, sem percebermos, a dar continuidade a alguns tipos de comportamentos que daqui a pouco a gente vai aprofundar, sem nunca ter questionado se aquilo efetivamente faz sentido ou não para a minha vida, se isso faz sentido ali para a minha essência, para a forma de ser. Qual o motivo principal atrás de todas as nossas ações? Todos nós, em todas as nossas ações, sempre estamos agindo por motivações. Por que é que você acorda todos os dias e vem trabalhar? Aí você poderia dizer: Tiago, para ganhar meu salário aí, para poder pagar minhas viagens. Necessidades, ou seja, você tem necessidades que são ali abarcadas por questões desse que você falou. Tudo que você faz na sua vida, tudo que todos e quaisquer seres humanos executam, sempre existe uma motivação. Não fazemos nada sem haver uma motivação. Às vezes essa motivação está inconsciente, está lá, a gente nem sabe exatamente por quê. Mas sempre nós estamos sendo movidos por motivações.
Então, esse principal motivo por detrás de todas as nossas ações é uma grande virada de chave para entendermos que podemos transformar o nosso local de trabalho no melhor local possível. Porque imagine você acordar logo cedo em um local que você detesta, com pessoas que você não tem nenhum sistema empático ali pela outra pessoa, porque você leva tudo para o lado pessoal. Porque aquele colega se comporta daquele jeito porque deve estar te perseguindo, porque deve ter alguma coisa contra você. E não porque talvez o colega esteja passando por alguns problemas pessoais e, consequentemente, ele é intransigente ou está intransigente por uma questão temporária e talvez ele precise de grande ajuda. E na medida possível, eu estava dando uma palestra uma vez em um sistema educacional e aí eu fiz a seguinte proposta. Eu disse, olha, vamos fazer aqui um semáforo dos sentimentos. Então, o vermelho, sentimentos, o que? A pessoa chegou no ambiente escolar com raiva, triste. O amarelo, o verde, cada sentimento correspondente à cor do semáforo. E peça para que durante uma semana, aqueles alunos, ao entrar na sala de aula, coloque um adesivo correspondente à cor aqui no peito. E você, como professora, gestora, vai poder ter ali uma abrangência de como estão os sentimentos ali na sua sala. Imagine se aqui pudesse ser feito isso. E ali você verifica o quê? Que aquele ser humano está com o vermelho, então ele está passando por alguma dificuldade. Aquele está de amarelo, aquele está de verde. Então o sistema de cooperação, e você começa a julgar menos, que a gente vai falar aqui um pouco. Porque um dos grandes gargalos dos diálogos empáticos é justamente os julgamentos e as críticas. Eu me acho uma referência e logo eu quero que todas as pessoas façam e sejam de acordo com o que eu sou ou ajo. Lembrando que somos cíclicos, mudamos a todo instante, inclusive as formas que nós pensamos, o que é certo em um momento, talvez não seja mais em outro, porque somos cíclicos. E aqui tem algumas dicas para melhorar suas respostas no dia a dia. Veja se vocês fazem alguns tipos dessas frases. Quando receber um agradecimento, não fale de nada. Substituam por fico feliz em ajudar. Porque isso daí tem a ver muito com o dar e receber. Às vezes você fala assim, seu nome é? Luciana. Luciana, que roupa bonita. Aí você, que nada, Tiago. 5 anos que eu tenho lá no guarda-roupa. Eu hoje peguei e vim aqui para sua palestra. Ou seja, Luciana, ela precisa se abrir para receber o elogio. Tiago, muito obrigada, fico feliz com esse elogio. Receba. E daqui a pouco a gente vai verificar que muitas dessas raízes do dar e receber tem a ver com o nosso processo da infância. Questões que nós vivenciamos na infância, repressões que nós vivenciamos na infância. E se nós não olharmos para isso, vamos repetindo atos como quando receber um agradecimento, então seu nome é? Sidney, muito obrigado por ter feito aquele relatório no tempo que nós acordamos. De nada, Tiago, não foi nada, não há do que, não precisa agradecer. Fico feliz, Tiago, em ajudar você, estou à disposição. Então, vamos construindo ambientes mais empáticos, no qual você sabe receber e dar também. Quando se atrasar para a água, esse daqui é freguês, né? Gente, desculpe pelo atraso, viu? Desculpe, viu? Porque o carro quebrou, porque o trânsito, porque um monte, né? Um monte de coisa aí que você fica ali se desculpando para não ser rejeitado pelo grupo. Como você pode substituir? Obrigado, pessoal, pela paciência, por terem me esperado. Sem precisar se justificar se o trânsito, se o filho, ou sem entrar na mentira. Você tem que inventar uma mentira ali, porque na realidade você acordou tarde, o despertador não tocou, você estava mais lento naquele dia e você disse que foi o trânsito. Claro, porque se você tivesse saído no horário de praxe, você não teria ali enfrentado o trânsito que você pegou no outro horário que não era o seu, enfim. Às vezes a gente entra em processos de mentiras completamente desnecessários porque a gente simplesmente não utiliza a autenticidade. É um dos pilares importantíssimos da comunicação não violenta, que é a autenticidade, seja autêntico. Então, se você se atrasou em uma reunião, agradeça pela paciência das pessoas. E se ainda for possível você colaborar e ajudar naquela reunião, por favor, você está à disposição. Ainda é possível ajudar em algo? Eu faço isso muitas vezes quando alguém me manda uma mensagem, Tiago, preciso falar com você urgente. Primeiro que a pessoa já deveria ter ligado, não mandado mensagem, porque nas milhares e milhares ali de mensagens, às vezes fica meio perdido, né? Para eu adivinhar que ela seria urgente.
E aí, quando eu vejo, muitas vezes assim, horas e horas depois, aí eu coloco, olá, ainda posso ajudar? Porque eu não sei, né? Mas aqui, a partir de agora, desse exato momento, se isso fizer sentido para vocês, quando vocês se atrasarem em algum compromisso de vocês, ao invés de se justificar, vocês agradeçam pela paciência da outra pessoa. Vamos passar para o próximo. Vamos ver se aqui também faz isso. Quando quiser que algo seja feito do seu jeito, então André, ele precisa dar um comando para a equipe dele da escola. Então ele precisa que seja feito. Ele não vai ali, precisa, é um comando, né? É um comando verticalizado. Ao invés dele falar, pessoal, vamos fazer dessa forma. Então fica altamente implacável, violento e impositivo. Como ele poderia empreender o sistema empático na verbalização desse comando? Pessoal, seria melhor se fizéssemos assim. O que vocês acham? Ele já disse o que precisa ser feito. É parecido com uma mãe que a criança está brincando em cima da mesa, está ficando em pé na mesa, no sofá, enfim. E aí, em um primeiro momento violento, ela diz assim, saia daí, porque senão eu vou quebrar sua cara toda. Isso daí, altamente violento, não precisa nem dizer, né? E aí, como seria ressignificando, colocando o sistema empático? Filho, você quer sair, você quer descer aí do sofá, da mesa, sozinho, ou você quer ajuda? Você já disse que ele vai descer. Você já disse que ele vai descer. Agora você deu duas opções. Ou ele desce sozinho, ou com ajuda. Mas você já disse que é para ele descer. Então é parecido com esse comando aqui. Quando você quiser que algo seja feito, porque precisa ser feito, você pode aqui dizer o que precisa ser feito e o que vocês acham disso, tá? Quando quiser fugir de uma conversa chata, não sei se acontece com vocês, às vezes encontra uma pessoa que diz, meu Deus, não estou hoje com clima para conversar com essa pessoa, né? A secretária me chamou, eu tenho 5 minutos para subir aqui, essa pessoa aqui começou esse diálogo, e às vezes a gente quer ser o bonzinho, né? Ô André, tá certo. Aí André já está dizendo, meu Deus do céu, não suporta essa conversa tão longa, Tiago não resume, né? Aí, ao invés de você ficar ouvindo durante 30 minutos, se atrasar naquela reunião, agradecer pela paciência lá da reunião, e você ficou ali num sistema entediado, você pode dizer assim, vamos falar sobre isso em outro momento? André poderia dizer para mim, Tiago, vamos falar sobre isso em outro momento, porque agora tem uma reunião. Ou seja, autenticidade. Porque se aplicamos a autenticidade no nosso diálogo, criaremos sempre diálogos empáticos. Mas se a gente fica atravessando barreiras e o quê? A dificuldade de dizer não. Parece que eu estou sendo intransigente. Poxa, Tiago queria tanto falar comigo, como é que eu vou dizer que eu não posso falar naquele momento? Mas naquele momento eu não posso mesmo de verdade. Então, eu substituo. Quando quiser ter certeza que a pessoa entendeu, isso daqui é nos recordistas, né? Quando quiser ter certeza que a pessoa entendeu o que você falou, não fale. Isso faz sentido para você? Entendeu? Entendeu? Isso faz sentido? Entendeu? Certo? 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 Não. Fulano, conte-me as suas dúvidas. Eu falei. Conte-me as suas dúvidas. Porque isso dá uma credibilidade no sistema de empatia. Porque senão parece que sempre eu estou checando se a pessoa está prestando atenção em mim. Ó, você está prestando atenção em mim? Olha, não fuja o foco não, por favor, fica aqui comigo. Então isso fica um diálogo altamente chato, cansativo. Então você expõe e depois você diz assim, alguma dúvida? Conte-me as dúvidas que ficaram sobre isso. Fica bem mais empático. E aqui eu trouxe uma outra reflexão. Não sei se vocês passam aqui por isso, né? O hábito de se sentir ofendido. Tudo você se sente ofendido e automaticamente tudo fica de mal. Se o seu marido não faz aquilo que você quer, você fica de mal. Se sua esposa não faz, se seu filho não faz, se seu colega de trabalho, você fica de mal. Aí parece que a gente volta a criança, não sei se na época de vocês, porque na minha a gente fazia assim, né? O de baixo era de mal mesmo, era rompendo, não queria conversa mesmo. Se fosse o de cima ainda era assim, todo de mal temporariamente, né? Até o final da escola, né? Do expediente da escola. Então, na minha época a gente fazia assim, né? Corte aqui, né? A gente cortava ali. Então isso daí, às vezes, a gente vai levando para o nosso movimento de adulto e a gente vai criando o hábito de se sentir ofendido. Tudo a gente se sente ofendido. Tudo a gente leva para o lado pessoal. Então, se o chefe falou de um jeito, se o chefe chegou na sala e não deu bom dia, ó, isso daí com certeza aconteceu alguma coisa. E o quanto disso daí é muito desafiador, né? Empreendermos e sustentarmos esse hábito de se sentir ofendido, a gente se torna uma pessoa muito melindrosa,
muito melindrosa, sou melindroso em casa, sou melindroso no trabalho, sou melindroso na família, tudo. Então, se alguém faz um aniversário e não me convidou, ó, esse daí, tá vendo? Ó, mas convidou fulano, eu vim aqui no Instagram, né? Fulana foi, e eu sou mais amigo, Sidney, eu sou mais amigo dessa pessoa, muito mais do que aquela outra pessoa que estava lá na foto, não me convidou. A gente começa a fazer ranking, né, de tempo de amizade. Então, quanto é desafiador a gente também trazer a consciência e sair desse estado melindroso ou melindrosa de ser, né? Isso daí é muito importante de verificarmos, porque na realidade é uma expectativa que nós criamos em relação às outras pessoas. Ou seja, eu trago a responsabilidade para mim, dos meus comportamentos. É uma expectativa. Eu criei uma expectativa, só que criando um diálogo empático. Nossa, André fez o aniversário dele, talvez não tenha, né, não me convidou, e talvez seja por conta de um quantitativo restrito de pessoas. Ele queria extremamente pessoas muito próximas para ele, mas isso não desabona a nossa amizade, a minha admiração. Talvez eu precise rever essas expectativas que estão me machucando, que eu estou criando constantemente em relação a quem quer que seja, e ali eu fico toda hora me melindrando, me machucando com todas as pessoas. E aí eu vou saindo definitivamente desse hábito de me sentir ofendido. E no trabalho, da mesma forma. Às vezes eu chego para o colega de trabalho, Moniza, eu preciso falar com você agora. Isso é violento. Moniza, teria condições de dialogarmos? Tiago, agora eu não posso, porque eu estou terminando aqui uma tarefa. Poderia ser daqui a 15 minutos? Tudo bem, né? Então, às vezes, e aí se Monize diz que não pode agora, eu já saio altamente chateado, já vou fofocar com um colega. Aí, esse estado aí nunca está disposta, não faz nada, tenho certeza que não está fazendo nada, está ali olhando viagens no computador, né? E aí a gente já vai criando sistemas fantasiosos pelo nosso melindre. Da mesma forma que às vezes o companheiro, né, de Monize, tá lá e agora o celular é um terceiro na relação, né? Não sei se para vocês também, na casa de vocês também é desse jeito, né? E aí o companheiro tá lá no celular, aí a irmã diz assim, você não sai desse celular, desgrude desse celular e venha conversar comigo e tal. O que Monize vai receber? Isso é um diálogo empático? Claro que não. O que é que ela vai receber? Reações, né? O sistema defensivo. Então ali, né, a suprarrenais vai entrar em ação do esposo dela e vai partir para cima em termos de argumentos, né, ali para... E como seria um sistema empático nessa situação, um diálogo empático? Fulano, eu estou precisando falar com você sobre um assunto importante, né? E aí falaria, você teria condições de falar isso agora? E a pessoa assim, olha, eu estou terminando aqui de responder algumas tarefas do meu trabalho. Porque Monize não sabe nem o que é que ele está vendo no celular, né? Então ela já parte para a acusação à vontade. Ela já parte para a acusação que ele sempre fica no celular. Então as generalizações, elas são altamente violentas. Ele sempre, toda hora, você fica no celular. Não é toda hora, porque eu acredito que ele dorme, toma banho e não fica no celular, né? Pelo menos nesses 2 momentos ele não fica, né? E então, as generalizações são muito implacáveis, são violentas. Então, se a gente quer empreender diálogos e não falas, ou seja, a Monize, ela descarrega ali, depois sai ali do ambiente, né, do quarto, da cozinha, de quem quer que seja, ela vai buscar sempre observar que existem, às vezes, necessidades do trabalho que ele está ali correspondendo. Ou ele está preservando uma necessidade de lazer. Às vezes o esposo de Monize está ali, olha, eu estou aqui num joguinho, porque eu estou descansando, eu tive um dia muito exausto. Então daqui a 15 minutos a gente conversa, Monize, tudo bem? Ou antes de dormir a gente conversa. E a gente vai criando movimentos mais empáticos. Essa questão da humanidade, que somos nós em essência, precisa ser muito bem observado. Tem um exercício que não vai dar aqui para eu fazer com vocês, mas quem quiser e fizer sentido, faz em casa, tá? Você faz escrevendo 15 coisas que fazem sentido para você, que te deixam feliz. Escreva 15 coisas. Ah, Tiago, não sei se eu vou conseguir 15 coisas. Consegue? Então, você vai conseguir escrever 15 coisas que te faz feliz. Andar na praia, ir ao shopping, andar com meu cachorro, brincar com meu filho, sei lá o que for, pá. E depois você vai olhar para essas 15 coisas e perceber quando foi que você fez, a última vez que você fez cada coisa daquela. Talvez Eric vai dizer assim, poxa, eu coloquei lá que eu gosto de andar na praia, mas já tem anos, talvez antes da pandemia, que eu fui lá andar na praia de manhã logo cedo.
Amanhã vou lá na praia. Então, às vezes a gente fica deixando para depois várias coisas que nos deixam felizes, porque a gente vai transformando a vida em algo muito rígido, muito sério, muito enfadonho, muito pesado. Obviamente que o que precisa ser feito é para ser feito, mas a dinâmica somos nós quem empreendemos, né? Então você busca mudar o outro ou provar que está certo. Então, qual a sua postura dentro do diálogo, né? Você sempre está buscando mudar o outro, convencer, justificar. Porque muitas vezes, dentro das nossas respostas, dos nossos diálogos, a gente não precisa justificar. Então, se eu digo assim, Karine diz assim, Tiago, olha, sexta-feira, amanhã, vai ter o meu aniversário, às 18 horas, a gente vai fazer um happy hour em tal local. Você vai, né? Aí você, vou tentar ir, viu? Vou tentar. Você já sabe que você não vai. Você já sabe que você não vai, ou por vários motivos. Porque você não está afim, porque você não quer encontrar algumas pessoas que estarão possivelmente lá naquele aniversário, porque você já tem algum outro compromisso agendado para aquele horário, enfim. Mas você não precisa justificar, sendo autêntico, o que eu poderia falar? Karine, amanhã eu não vou poder estar presente, mas depois a gente pode marcar um momento para a gente fazer um lanche e dialogarmos. Prestigiei, mas ao mesmo tempo eu fui autêntico e empático com Karine. Não dei falsa esperança, porque só o fato de eu falar a palavra tentar, e quem sabe da neurolinguística sabe que a palavra tentar é abolida, porque quem tenta não faz. Eu vou tentar fazer esse relatório, você não vai fazer. Ou se for fazer, você vai fazer muito deficitário. A qualidade é horrível daquele. E o quanto também é desafiador a gente expressar quando a gente não sabe algo, assumir a responsabilidade. Então André pode dizer assim, Tiago, por favor, dê uma palestra sobre direito tributário. André, olha, não é a minha expertise, se você quiser eu posso fazer uma indicação de uma outra pessoa. Ao invés de assim, claro, com certeza André, aí me acabo para estudar direito tributário, vai ser aquela palestra morna de uma pessoa que não tem ali a propriedade daquilo que está sendo dito. Quanto é desafiador a gente dizer, né, principalmente quando vem um chefe pedir algo para a gente, desafiador a gente dizer assim, olha, eu não sei em detalhes sobre esse assunto, mas eu me comprometo a pesquisar, eu posso entregar esse resultado na segunda-feira? Nossa, gente, isso daí é um diálogo empático. Eu assumir uma parte e ao mesmo tempo me coloquei em processo de colaboração, porque não somos obrigados a saber de tudo a todo instante. E a crítica, né, que são armas utilizadas nos ruídos de comunicação. Eu supor, né, meu santo não bateu com a de tal pessoa, né? Como assim? Você nem conhece a pessoa, você nem conhece a história da pessoa. Como é que seu santo já não bateu? Tem essa expressão, né? Como é? Né? Não fui com a cara daquela pessoa, né? Fulana tá assim, né? Mas eu não fui com a cara. Então, os julgamentos e as críticas destroem todo o processo de diálogo empático. E aqui tem algumas questões, vamos analisar. Você se considera um comunicador ou comunicadora violenta? Vamos verificar se você faz alguma dessas coisas. Ao se comunicar, você expressa algum juízo de valor, já coloca ali sua opinião. Utiliza ironia ou sarcasmo. Claro, Karine. Você chegou atrasada, não foi? Claro. Deve ter sido o trânsito mesmo, né? Sarcasmo, né? Violento. Fazer generalizações. Faz generalizações. Sempre você faz isso, toda vez. Então essas generalizações são altamente violentas, como eu já disse para vocês. Então veja quanto a gente precisa calibrar a nossa comunicação. Então é na maneira como falamos e ouvimos os outros que está a chave para o problema das desavenças e discórdias. Se a gente começar a exercitar o estado de presente, a escutativa, eu prestar atenção que Bianca está me falando. Então eu estou presente ali no que Bianca está me falando. Do que também, não sei se vocês empreendem aqui ou conhecem alguém, às vezes é só lá no Tribunal de Justiça que acontece isso. Que você está conversando algo e aí a pessoa diz assim, mas comigo foi pior. Comigo, eu passei por essa situação bem pior do que você. Ou seja, a gente começa a entrar numa competição no diálogo. Mas você está passando por isso, André? Mas comigo foi muito pior. E aqui, eu estou aqui. Então, essas competições e ruídos na comunicação definitivamente não criam laços empáticos, criam mais distanciamentos, porque na realidade eu quero disputar. Ou você começar a querer adivinhar. Eric começa a falar assim, já sei, Eric, então foi... Não, você não sabe, porque ele não terminou de falar. Deixa ele terminar de falar, e aí depois você vai saber o que ele queria dizer. Porque às vezes a gente interrompe a fala dizendo que você já sabe, só que você não sabe. Então, preste atenção, utilize a escuta ativa, empática, esteja presente na escuta. É desafiador para muitas vezes as pessoas que são aceleradas, né?
rápidas ali. Por favor, olha, resuma aí rapidinho, viu, Bianca? Não é rapidinho não, ela precisa explicar para você entender, né? Se for rapidinho, a gente marca um outro momento para conversar, né? Então, existem alguns sentimentos. Vejam se vocês já se sentiram. Alguém nunca ficou nervosa na vida? Pode passar para o próximo. Alguém já se sentiu relaxado? Nunca se sentiu relaxado na vida? Vamos lá. Solidário. Alguém já se sentiu solidário? Nunca se sentiu? Acho que a maioria já se sentiu. Ansioso. Alguém nunca se sentiu ansioso? Esse é o recordista, né? Aí se pedisse para levantar a mão, acho que até as cadeiras levantariam, né? As pernas aqui. Pode passar. E aí, como você reage ao conflito, né? Como foi a sua relação com o conflito na infância? Vamos agora para a parte das travas, muitas vezes da nossa mente e dos nossos comportamentos, né? Com o conflito, tem muito a ver com o que nós vivenciamos na nossa infância. O engolir sapos, o ser explosivo, reativos, né? Tem muito a ver. E aí vamos lá, veja se vocês se encaixam em alguma dessas estruturas, né? Alguém já disse para vocês, você é muito chato, você é muito sério, você é muito barulhento, você é burro. Você não é suficiente em matemática e esportes. Você não tem modos. Isso daí as meninas às vezes ouvem mais, né? Menina, fecha as pernas, você não tem modos. Ou você deveria ser igual ao seu irmão. Ah, Bianca, você deveria ser igual ao seu irmão. Você deveria ser igual ao seu colega de classe. Desse jeito você nunca terá amigos. Desse jeito você nunca vai ter um parceiro. Desse jeito você nunca vai encontrar ninguém que te ame. Desse jeito você não vai ser ninguém na vida, né? E aí tem uma outra frase. Quando você vai conseguir tirar 10 igual ao seu irmão? Quando você vai conseguir tirar 10 igual a sua prima? Essas frases são altamente tóxicas e prejudicam a nossa infância e, consequentemente, a gente vai se tornar um adulto dilacerado, com várias feridas, e os nossos comportamentos vão estar associados a isso, diante da autoestima, do pertencimento e de tantas outras coisas, inclusive em se permitir ficar em relacionamentos muitas vezes abusivos, de amizades ou questões amorosas. Alguém já escutou essas frases? Todo mundo já escutou? E o quanto é desafiador, porque qual é a herança que nós, crianças, né, levamos? Baixa autoestima, imagem corporal distorcida, né? Porque a menina sempre tem que ser igual a Barbie, né? A menina sempre tem que ser a princesinha, E a princesinha tem uma estrutura corporal. Ou a menina tem que ser modelo, né? Tem que ser modelo. E para ser modelo, ela vai ter bulimia e várias outras coisas para se adequar àquele padrão, né? Medo de críticas. Então a criança vai o quê? Porque os pais sempre criticaram, sempre foram muito rígidos, apontadores, julgadores. Profundo medo de abandono nos relacionamentos. Então você vai se permitindo aquelas amizades tóxicas, relacionamentos amorosos tóxicos, né? Medo ou vergonha de se expressar em algumas situações. Então aqui, se eu disser assim, quem poderia me relatar uma experiência? Nossa, vou esperar alguém falar primeiro, porque eu não sei aí como vai ser, né? Dificuldade em dizer não. Isso daí é de praxe, né? Sentir-se responsável pelas emoções dos outros. Então assim, poxa, eu deixei minha mãe feliz. Poxa, meu esposo está triste por minha causa. Eu fiz alguém ficar dessa outra forma, né? Tendência a esperar que outras pessoas falem primeiro, né, para saber o que é certo, o que é errado. Então, não assumir esse protagonismo na vida. Então, veja o quanto essas crianças feridas, nós, dentro da nossa, né, criança ferida, traz de herança. Quando você se sente difícil de pertencer ao ambiente, você vai se tornando muito frágil e aceitando qualquer coisa. Vai se tornando uma pessoa muito submissa, sem um poder argumentativo, sem ter o poder de se pronunciar. E aí tem uma ferida do abandono, né? Tive pais ausentes, né? Isso daí é bem importante. E aí crianças, né, que tiveram pais muito ausentes, né, sem participar dos momentos. Então, obviamente, nós temos várias responsabilidades, trabalhamos bastante para garantir diversas coisas. Mas o ponto importante é de ficarmos momentos de conexão com os filhos, tá? Filhos, sobrinhos, netos, né? O quanto é importante. Para que essa ausência não gere uma ferida de que o adulto vai colocar as vontades do outro sobre as próprias prioridades. Sempre o outro vem na frente. Prefere aguentar situações indignas do que colocar fim por medo de ficar só. Então, quanto adultos são construídos por esses sentimentos de ausência de pessoas referenciais. Então, pelo menos ao domingo, almoce com seu filho,
Estabeleça antes de dormir talvez um diálogo, uma conversa. Eu conheço uma pessoa que teve que entrar no Instagram para saber a rotina do filho, porque moravam na mesma casa, mas não se encontravam. Quando ele saía para trabalhar, o filho ainda não tinha acordado. Quando ele ia dormir, o filho ainda não tinha chegado em casa. Então ele teve que entrar no Instagram para saber pelos posts, né? E o filho, claro, esperto, né? Acho que bloqueava ali algumas coisas, né? Não deixava ali, né? Para ver se ele captava alguma rotina ali do filho enquanto está sendo desafiante essas relações, né? Pode passar. E aí a ferida da humilhação, onde é que nasce? Riam muito de mim, né? Vem mais uma questão do bullying, né? Até mesmo dos pais, pessoas responsáveis, familiares, né? Que ficam muito críticos, né? Com aquela criança. E traz um adulto o quê? Com culpa, com vergonha, que impede de se aceitar, cultivar o autocuidado. Se centra em cuidar sempre do outro. Então, mais um adulto submisso ali, sempre do outro. O outro sempre vem em primeiro lugar. Ferida da injustiça, onde é que nasce? Foram frios e autoritários comigo, né? E aí nasce um adulto o quê? Que esconde o que sente, sensível, mas não demonstra, exige muito de si, dificuldade, né? Em estabelecer compromissos por medo de errar. Então é aquela pessoa que estuda, mas não quer fazer um concurso porque acha que não vai passar. E se não passar, vem logo o quê? Um sistema punitivo. Porque na infância, o pai e a mãe, na minha época, tinha caderneta, que tinha nota vermelha, né? Tinha essas questões. Hoje em dia não existe mais caderneta, né? E aí tinha caderneta lá, eu tinha nota vermelha. E aí pais muito frios e autoritários acabam criando adultos, né? Com todas essas dificuldades de não se lançar na vida. Ou seja, você não passar num concurso, tá tudo bem. Você faz outro, você estuda um pouco mais, ou você vai para outros horizontes, você vai para outras tarefas. E muitas vezes esses adultos, nós adultos, frutos dessas feridas, não prestamos atenção e haja horas e horas de terapia e de tantas outras coisas para nós organizarmos tudo isso. E dentro da autocompaixão é o quê? Não seja tão rígido com você mesmo. Admita que em alguns momentos você vai se equivocar, você vai errar. Em alguns momentos você não vai estar tão disponível quanto você gostaria. Está tudo bem, né? Você não precisa ser ali tão extraordinariamente todos os dias. A autenticidade na forma de você expressar. Lembra daquelas formas que eu falei aqui, os exemplos, se você não vai para o aniversário, já diga logo que você não vai poder, do que assim, eu vou tentar isso, você não vai conseguir, né? Empatia, né? Empatia é tudo isso que a gente falou. É muito mais do que nos colocar no lugar dos outros, né? É muito mais do que eu esteja de forma ali no lugar de Sidney, né? Efetivamente eu estar prestando atenção de que todo aquele discurso de Sidney traz necessidades que Sidney está querendo me mostrar. E talvez eu possa dizer assim, nossa, neste momento ele não está disponível para um diálogo. Vamos conversar em outro momento, Sidney. Ou se alguém vier de uma forma tão violenta e brusca, dentro de um diálogo, né, desafiante para você, você pode dizer assim, olha, neste momento eu não estou disponível para continuarmos nesse diálogo. Podemos dar continuidade amanhã de manhã? Isso é autenticidade, empatia e autocompaixão. Porque você está tendo autocompaixão de você mesmo, porque os seus sentimentos estão muito mexidos, você não está preparado emocionalmente para aquilo. Você está sendo autêntico, dando limites e utilizando a empatia, né? O outro precisa ser ouvido e você não está podendo naquela hora, mas amanhã você vai ouvir, porque talvez você precise se revestir de alguns pilares para você poder prosseguir.